Vida na rocha, meus irmãos. Fé em movimento, senhoras e senhores. Está começando mais um vídeo. Vamos lá, a partir de agora você vai dando aquele like, porque a gente já, em cada momento, nós vamos entendendo que a plataforma, o YouTube, acaba que encaminhando mais esse vídeo para outras pessoas, porque ele tem a interação, ele tem a resposta de que as pessoas estão gostando das mensagens. As mensagens exibidas aqui nesse canal, que é seu, que não é meu, que foi feito para que eu viesse a derramar como um canal, como uma fonte que se derrama em mim, nas leituras, nas buscas em Cristo, e depois em vocês. E depois de vocês, de cada um de vocês, o efeito perfeito de semeadura. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo para a vida de outras pessoas, na vida de outras pessoas, que você semeie na vida de outras pessoas. Que bom ter você aqui, mais uma vez. Eu acredito que essa mensagem, ao menos até aqui, é uma das mensagens que eu faço com muito temor, com muito carinho e com muito amor para você, porque ela fez grande diferença na minha vida. E existem tantas pessoas com depressão, existem tantas pessoas à beira da morte, ou à beira de provocarem suas mortes. Porque talvez uma mensagem dessa não chegou na hora na vida de uma pessoa. E as depressões que acarretam tantas coisas. Pessoas viciadas em todas as coisas que a gente podia citar aqui. Drogas, bebida, comida. Pessoas que buscam a felicidade no vazio que ali estão, porque não chegou uma mensagem. Tudo que Jesus fez já está consumado. Se precisasse que um homem morresse por nós, não iríamos encontrar. Então, o santo enviado de Deus vem e se torna sacrifício vivo e ressurreto, cumprindo como está confirmado em nossas vidas. Temos acesso a Jesus, acesso à vida, acesso a uma ressurreição de cada problema que nós vivemos. Vamos lá falar sobre o vídeo de hoje, que para mim é importantíssimo. Destrua a culpa e tome a chave da vida. Destrua a culpa e tome a chave da vida. Compartilhe essa mensagem. Não tire os olhos daqui. Não tire os ouvidos dessa mensagem. Essa mensagem vai de encontro aos seus sofrimentos, às suas dores, ao efeito cascata, ao efeito dominó em nossas vidas. Um abismo leva ao outro. Esses são termos dos quais nós já conhecemos. E conhecemos muitas vezes em nossa vida. A mensagem de hoje, eu repito, destrua a culpa e tome a chave de volta. Sabemos que Jesus, ao ressuscitar, tomou a chave do inferno. Trouxe a justiça àqueles que não tinham justiça disponível, por serem pecadores. O Santo de Deus se fez carne, se fez homem, viveu dores, perseguições, aflições, mas venceu todas elas. E venceu para que você tivesse acesso à salvação, para que você tivesse acesso a essa vitória, acesso à chave. Mas eu vou trazer para você uma chave importante para você sair desse efeito cascata. Certa vez, Jesus ensinava no templo. Poucas vezes Jesus esteve no templo. E nas poucas vezes que esteve, foi abordado por fariseus. Fariseus. Os homens da lei da época. Os representantes da igreja da época. E esses homens acusavam pessoas e já tentavam nesse momento acusar Jesus. Destruir Jesus. Trazer provas contra Jesus. Mas a
aquele homem, quem é esse homem que destrói todos os argumentos do mal? Jesus. Jesus ensinava no templo quando os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, na lei de Moisés. Eles disseram para Jesus, diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, que estava abaixado, continuou ali, eles indagaram novamente, e aí, o que você me diz? Como quem diz, você não é o cara que sabe tudo? Você não é quem está mudando as leis? E ali eles insistiram com Jesus. Jesus, abaixado, se endireitou, levantou e disse, aquele entre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Se você não tem pecado, aponte o dedo, atire a pedra. O que esses homens fizeram? Logo depois Jesus se inclinou novamente, continuou a escrever no chão. E começaram a sair os homens, dos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher naquele cenário. Nesse momento está somente você e Jesus. Quantos te acusam? Quantos te apontam o dedo? E sabe quem está ao seu lado? Para que você procure, para que você relaxe, pare de procurar outras pessoas e respostas em pessoas que não vão te entregar essa chave. Pare. Busque Jesus, só está você e ele nesse momento. Vá em direção a Deus. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Eles a colocaram no meio para julgá-la. Jesus se pôs de pé e não vendo mais ninguém, aí sim. Às vezes você precisa tirar todo mundo do seu meio, se afastar. Para que Jesus, sim, não veja mais ninguém. E aí você possa dizer, sim, eu estou vendo o Senhor. E ele poder se dirigir a você e dizer, e agora? Estamos sós aqui. Eu já fiz o que devia fazer. Eu já fiz o sacrifício que devia ser feito. Não há intercessor entre Deus e o homem, a não ser o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Isso deixa claro. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos homens de Deus que andaram com Deus fizeram esse sacrifício. Somente Jesus. E quando Jesus estava sozinho com aquela mulher, não havia mais ninguém, ele disse à mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? São duas perguntas. Você busca que Deus fale com você. A gente sempre busca, né? Deus, fala comigo. E eu não sei se você já reparou, na sua vida de oração, na sua vida de busca, na palavra, que Deus, não sempre, mas boa parte das vezes, fala com a gente nos fazendo perguntas. É como se Ele nos ensinasse a fazer a pergunta certa, para que tivéssemos a resposta. Porque a resposta está em nós, templos do Espírito Santo. Sujos ou não, Ele quis habitar em você. Ele quer habitar em você. Não deixe que ninguém te aponte o dedo e diga, você não é digno. Você não é digno de levar o Evangelho. Você não é digno de pregar a palavra. Você não é digno de representar o nome de Jesus. Você não é digno de ser exemplo. Você. Os dedos apontados. A culpa sendo disseminada. Até que você se torne um efeito disso. E comece a apontar dedos também. E você quem é? E você quem é? E vira um apontar de dedos. E vira uma verdadeira guerra de acusações. De quem merece ou deixa de merecer. De quem é melhor ou não. E isso vai se transformando num efeito em que todos se machucam, se ferem, a ponto de que não exista mais ninguém ao nosso redor. E Jesus batendo na porta. Ele está à porta e bate para que você olhe e diga, eu sou aquele que tirará a sua culpa. Aquele que te livrará de todo o pecado, não só na cruz, mas ainda em vida, em um processo como a aurora, em que dia a dia você se torna dia perfeito. É um processo.
e que as pessoas te atrapalham, e você entra nessa onda, e você pega essa corda e vai nesse efeito cascata também acusando. Dedos apontados uns aos outros, e a cada vez você se machucando e te levando a um poço sem fim. Mas voltando aqui ao texto, Jesus faz duas perguntas à mulher. Nesse texto da prostituta, do apedrejamento, a religião, a maioria das instituições que representam a igreja, sempre deixam absolutamente claro, não sei se você já percebeu isso ao longo de anos, centenas de anos, o seguinte destaque: vai, não peque mais. Mas eles transformam isso, sabe em quê? Você, se pecar, não tem direito e acesso a Deus novamente. Pois eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, nem as profundezas te separarão do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades. Nada te separará do amor de Deus. O processo em vida continua, a carne luta contra o espírito contra a carne. Nós temos acesso à sabedoria e à chave que destrói isso. Sim, os frutos da carne, mas aqui os frutos do Espírito. E em oração, busquemos os frutos do Espírito. Não são os dons que são destaque. São os frutos. Conheceis pelos frutos e não pelos dons. O exibicionismo a cada dia crescente em dons. E os frutos. Os frutos da transformação, mas não só os dons. Então Jesus faz duas perguntas à mulher, que já geravam nela a resposta de por que ela entrava nesse ciclo que aprendia de culpa. A culpa sobre a culpa faz com que cada dia mais nós venhamos a nos afundar de um pecado para dois, de dois para três, de três para um quarto maior ainda, até que o quarto sugue você completamente. A acusação, a culpa sendo gerada em você, em nós, em mim, em todos nós, deve ser quebrada, repreendida, expulsa. As duas perguntas de Jesus são: ninguém te condena? Onde estão aqueles que te acusam? Onde estão os seus acusadores, mulher? Ninguém te condena? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Duas perguntas que são respostas. Quando ele diz: nem eu te condeno. Nem eu que sou Deus, ele não precisou dizer isso. Homens precisam dizer: eu tenho dons espirituais. Deus não precisa dizer que era Deus, não precisou. A mulher sentiu. Que homem é esse que destrói todos os argumentos de Satanás embutidos naqueles que representam o próprio Deus? A transformação da água que parece nítida, mas que está com veneno. Os representantes de Deus envenenados que cospem suas arrogâncias. E Jesus diz: nem eu quem? Quem é você? Não importa quem sou. Você sente quem sou? Você viu quem sou nos meus atos? Nós vemos a todo momento quem Jesus foi, num diferencial de comparação àqueles que ressaltam seus dons, mas não ressaltam seus frutos. Frutos do Espírito Santo. São as características do Espírito Santo, não são multiplicações, não são igrejas cheias, são igrejas transformadas pelo exemplo de suas lideranças. Exemplo de queda também, porque quando um homem cai, que sabe que é homem, que confessa sou homem, nas suas fraquezas ele diz: se eu também falhei, você também pode falhar. E continuamos abraçados juntos, e um levanta o outro e caminhamos em Cristo Jesus, porque somente Ele é santo. Louvemos ao Senhor pela sua santidade. E ele faz duas perguntas que geram a resposta. A resposta e a chave para você. Tome a chave da vida agora e receba e destrua completamente a culpa na sua vida. A culpa sobre culpa, acusação sobre acusação, dedo contra dedo apontado. Você, enquanto isso, 4 dedos virados para mim. Culpa. E a resposta vem aqui: nem eu te condeno. Vá.
e não peques mais. Qual era o pecado? É o que muitos dizem, os pecados que te fazem com que Deus e o Espírito Santo se constrangem, afaste de você. Não. O maior dos nossos pecados é a culpa. A culpa nos leva ao pecado. Você comete um pecado bem pequenininho, se envergonha, a culpa te destrói. Você cai completamente ou usa isso como mimimi, isso te destrói, isso te envergonha. Alguns usam como estratégia para ir para o pecado mesmo, outros não, simplesmente é vergonha, é se sentir não digno de Deus, esse Deus desenhado que o próprio Jesus, nesse texto da Bíblia, não destaca. Eu não te condenei, ele disse, eu que sou Deus, eu que sou filho de Deus, eu que saí do céu, deixei minha forma de Deus, de autoridade, de príncipe da paz e me tornei homem como você. Sei as dificuldades, senti elas na minha pele, sofri, suei sangue. E muitos, aqueles que representam Jesus, nem sequer derramam uma lágrima, nem sequer sofrem problemas no seu casamento, com seus filhos, na sua vida, opressões, depressões. Ah, esses homens são show de poder. Um líder sabe chorar suas lágrimas, sabe demonstrar aos seus filhos, aqueles que o seguem, que também sofrem dificuldades, mas que se ajoelham a Deus e quando estão fracos se tornam fortes nele. A chave que você tanto esperava nessa ministração aqui é a seguinte: não peques mais. De qual pecado Jesus se refere que mais nos faz pecar em efeito cascata, em efeito dominó, que nos faz pecar cada vez mais em um abismo que chama o outro? A culpa, a acusação. Pare de acusar o outro, mas pare de aceitar a acusação e de se culpar, porque isso vai te levar à morte. Não só a morte espiritual, em muitos casos na depressão, jovens com 15 anos se tiram suas próprias vidas. Porque a culpa, ainda nem as acusações chegaram nesse jovem e ele já sente uma culpa. Uma culpa que o consome, antes mesmo do entendimento da palavra. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Um só homem, Adão. Mas Jesus entendendo, morrendo na cruz e ressuscitando por Adão e fazendo sacrifício por Adão e também por cada um de nós, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, salvos. A justiça de Deus, a graça, dom imerecido, favor imerecido de Deus. Quem é você para acusar o outro? Quem sou eu para te acusar? Se o próprio Jesus justifica o pecador. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, onde o pecado foi superabundou, em grande quantidade a graça de Deus. Maior graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça, favor imerecido, nós não merecemos. Mas quem é o outro para te dizer você não merece? Se Jesus, mesmo você não merecendo, te ama, te dá amor imerecido, te espera, e não te culpa. Onde estão os seus acusadores? Eu não te culpo. Vá e não cometa mais o pecado de se culpar. Jogue todas as culpas na minha cruz. Na minha cruz. Em Romanos, capítulo 5, versículo 19 até o 21 diz: esse texto, para que como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. E onde o pecado foi grande, a graça de Deus foi maior ainda, irmãos. A graça de Deus foi maior ainda. Como funciona
Vamos trazer uma metáfora, uma história, um exemplo. Primeiro exemplo. O júri. Sabe o júri? Aquele cenário de julgamento humano. Vamos colocar ele da seguinte forma. O advogado de acusação, quem é? O advogado de acusação, quem é? O advogado acusador, que aponta dedos, quem é? Que faz com que você, influencia que você aponte o dedo para os outros também. E torna você cúmplice de acusação. Você se torna um mero papagaio advogado do acusador. Quem é o acusador? Você sabe o nome dele. Você sabe quem te acusa, quem te culpa, quem te fere, quem te oprime, quem te enfraquece, quem te humilha, quem te pisa. O acusador. Faço questão nenhuma de citar o nome dele aqui. Mas ele está repreendido sobre sua vida. Que toda culpa saia do seu coração e da sua mente. Busque agora toda a culpa na eternidade, desde criança. Você não tem culpa pelo que fizeram com você. Você não tem culpa pelo que ensinaram a você. Você não tem culpa dos exemplos que você seguiu. Você não tem culpa de tudo que você está vivendo. Você está no lugar onde deve estar. Eu estou pecando. Você está no lugar onde deve estar no momento. Mas a partir de agora, você vai sair desse lugar, repreendendo toda a culpa, toda a acusação sobre você caia por terra agora. Em nome daquele que é o advogado. Dentro desse júri, quem é o advogado? Quem é o seu advogado de defesa? O advogado de defesa é Jesus Cristo. Não há intercessor entre Deus e o homem senão o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Quer um outro exemplo, meu irmão? Você que faz academia, porque já viu um vídeo, alguma referência sobre o que eu vou falar. A esteira de fazer caminhada. Você vai acelerando a esteira, ou você liga ela e ela está programada para acelerar, ou você apertou lá sem querer. E essa esteira, ela te prende. Ela te prende até que você ache uma forma de sair daquele efeito que te prende, você quase caindo e às vezes até cai preso naquilo. E te leva a queda sobre queda, queda sobre queda, efeito cascata, efeito dominó, um abismo chamando ao outro, até que você ache o botão, até que você ache a chave para destruir a culpa. E você toma essa chave, a chave da vida, e desliga esse efeito. Você aperta o botão certo e a esteira para e você... Que bom, quase que eu caio. Ou quantas vezes caímos nessa esteira rasteira de culpa. Não se envergonhe pelo seu pecado, Jesus te ama. Você pode estar sendo apedrejado, mas ele vem até você e diz, levante-se. Eu não te culpo. Eu não te acuso. Onde estão os seus acusadores? Quem são eles? Quem são eles? Eles são usados pelo advogado de acusação. Eles são marionetados pelo advogado de acusação. Eles tristes também sofrem porque foram acusados a vida inteira e agora precisam derramar aquilo que receberam de energia super ruim. São vítimas, mas que precisam desligar essa esteira. Imagina um mundo sem acusações. Ah, você é pecador, eu também sou. Eu te amo. Ah, você me ama, eu também te amo. Que bom que eu achei alguém que sofre com os pecados como eu. Vamos nos juntar? Vamos lutar contra o pecado juntos? Vamos lutar contra os pecados juntos? Vamos formar um exército contra a culpa? E nos libertar completamente da acusação que destrói famílias, irmãos, causam brigas, culpa, separam casais, separam famílias. A pessoa entra num cigarro, depois está na bebida, depois da bebida vai para a droga, depois de uma droga, outra droga, e um abismo levando ao outro, porque culpa sobre culpa, culpa sobre culpa. Quebramos toda essa corrente. Você está no lugar onde deve estar, agora, pecando, nesse momento. Como assim? Você está dizendo que eu devo ficar aqui? Eu não disse isso. Se alguém quiser dizer que eu disse isso, começou o probleminha da culpa de novo, né? Eu estou dizendo que se você está agora pecando, Jesus te ama nesse momento e quer você.
Você está no lugar onde deve estar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o pecado, até o pecado, até o sofrimento, até o sofrimento. Até as aflições, até as aflições. Você não está só em Deus quando recebe o carro, a casa, o dinheiro, a abertura de todas as prosperidades. Prosperidade não é somente dinheiro, prosperidade é saúde. Prosperidade, principalmente, é a bênção da salvação sobre suas mãos. A chave que destrói toda a culpa. Eu quero que você se liberte da culpa. Eu quero que você esqueça seus acusadores. Seus acusadores da infância, seus algozes, aqueles que quiseram te crucificar, te acusar, te culpar ao longo da vida. Sabe onde nós caímos agora, meu irmão? No perdão. Perdão, que é a chave do perdão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdão entra já já. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Culpa. Desligue a culpa. Desligue essa esteira. Acabe com o efeito cascata. Pare de culpar. Quem te culpa, quem te faz mal, é porque sofreu mal. É um efeito. É um efeito. Culpa sobre culpa. Prisão, aprisionamento. Cárcere. A maior e pior prisão que pode existir. Culpa. Pare de acusar ou você será o acusador marionetado pelo grande advogado de acusação. Sim, grande. Ele conhece todo o livro, toda a palavra, toda a Bíblia, de ponta a ponta, mais do que você. Então é um advogado bem preparado, um dos melhores advogados de acusações que possa existir em sua frente. Mas o advogado de defesa, ele não só conhece, ele é a palavra. Ele é a chave, ele é a salvação, ele é a ressurreição, ele é vida, ele é o soberano, o nome sobre todo nome, o libertador, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Você, qual o seu pecado? Está perdoado. Está livre. O advogado de acusação, não, ele está perdoado. Está livre. Livre para caminhar. E quando pecar, entenda, o cair é do homem. O levantar não pertence a você, é de Deus. Então vá até quem vai te libertar. E não escute os papagaios de pirata dizendo, você, quem é você para estar pregando o evangelho? Quem é você para trazer a palavra? Quem é você? Eu pergunto, o que você está fazendo, pecador? Que está aí nessa posição, nesse púlpito de acusações? Bom palco para você. Bom palco para você. O palco do acusador. Eu amo você, irmão. Receba a libertação de toda culpa. Faça essa oração. Volte, peça que o Espírito Santo te acompanhe, volte no tempo. Perdoe todos os seus acusadores, que são vítimas de outros acusadores, e que são vítimas do maior advogado de acusação, conhecedor da palavra da qual muitas vezes nós não buscamos como chave de libertação para destruir a culpa e destruir completamente o advogado de acusação, que terá o seu júri próprio. E eu não estarei com ele. Que nesse momento você seja livre de toda culpa. Que todos os seus acusadores sejam livres da culpa. Que você perdoe todos os seus algozes. Todos eles. Se você não tem o pai que queria, você tem o pai que Deus te deu. Perdoe. Se você não tem a mãe que queria, você tem a mãe que Deus te deu. Perdoe. Se você não tem o tio, a irmã, o irmão, o filho que você queria, mas tem o que Deus te deu. E a eles foram dadas também as oportunidades de deixarem de receber culpa, até mesmo a sua culpa. Até mesmo a sua acusação. Caminhemos sem acusações. Livres de toda culpa. A chave que desliga o efeito dos outros pecados. E você se liberta. E você sai da rua, do chão, da bebida, da droga e de todo o efeito. Não se culpe se você peca. Continue onde você está, buscando a Deus. Buscando a Deus. E a libertação virá, porque a culpa não existe. Então vá e não peques mais com a culpa.
Se você está aí onde você está agora, coloque a mão no seu peito, na sua mente, no seu coração, feche os olhos, aperte, visualize e receba Jesus em sua vida e no seu coração. Aceite a Jesus aqui, agora. E não só aceite, mas acesse a palavra, acesse a busca, acesse uma vida de oração porque são as armas poderosas que destruirão as armas das quais são injustas da parte do acusador. E o nosso advogado é o Senhor. E a vitória vem, e você destrói a culpa e toma a chave da vida. Vida na rocha que é Jesus. Fé em movimento. Amém?